Tá gravando. Então, Caio, a gente vai te entrevistar para um trabalho da disciplina de Ética e Jornalismo. E o tema geral da turma é visibilidade trans, né? E aí, a partir disso, a gente foi pensar algumas recortes, né? Pra gente abordar isso. E aí, eu e a Giovana, a gente achou lá na UFMA um mapeamento, né? Da população trans. E aí, não só trans, mas também a população LGBT. LGBT. Tá. Isso, exatamente. E aí, esse mapeamento, ele identificou quantas pessoas gays existiam, quantas pessoas trans, quantas eram cisgênero. E aí, o mapeamento também identificou alguns desafios, né, algumas demandas dessa população. E aí, uma das principais demandas é o banheiro inclusivo. Sim. E aí, eu e a Giovana, a gente pesquisou, e aí aqui em São Luís tem um projeto de lei, que é o 201 de 2023, não sei se tu conhece, que ele proíbe mulheres trans de utilizarem banheiros femininos. E aí ele foi aprovado, Foi aprovado esse ano. isso, e aí ele está na Câmara de São Luís, né, aguardando a aprovação ou veto do prefeito. E aí a gente queria te perguntar como é que tu observa esse tipo de projeto de lei e se esse tipo de projeto também é uma tendência para o futuro. Nossa, a primeira pergunta eu consigo te responder, a segunda é complexa. Tá. Tá. Primeiro que é um projeto criminoso, né? Que vai contra todas as regras e as leis que já existem que protegem a população trans e travesti. Não tem como esse tipo de projeto não gerar coisas negativas para a nossa população, inclusive para a população transmasculina também, porque isso também nos atinge, ao passo que dizem que as travestis e mulheres trans vão violentar crianças ou outras mulheres, nós entramos no banheiro de homens cis, né? Então a gente também está em perigo. Quando a gente não tem a passabilidade, entre aspas, a passabilidade cisgênera que tanto chamam, aí nossos corpos também têm sofre muitas restrições. Quando eu comecei a minha transição, por exemplo, eu acredito que a boa parte dos meninos também seja assim, eu evitava entrar no banheiro em espaços públicos. Então, eu acabava me privando de uma necessidade básica para não sofrer uma violência. Então, sempre que eu ia em algum lugar, eu sempre tomava cuidado para não tomar muito líquido antes de sair de casa, esse tipo de coisa, saca? Então, tem algumas situações que são bem assim, e mesmo assim, até hoje eu ainda entro em banheiros masculinos em ambientes públicos, assim, com muito receio, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer ali dentro. A segunda pergunta foi, refaz ela para mim? Se esse tipo de projeto se é uma tendência para o futuro, se você acha que vai ter mais projetos como esse em vigor em breve. Então, não só uma tendência aqui no Brasil, mas como uma tendência mundial. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma pesquisa feita pela... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da... Foi pela Diadorim, que é uma organização de jornalismo, inclusive, mas voltado para a população LGBTQIA+. É uma ótima ferramenta para vocês, inclusive, porque eles fazem muitas matérias e têm uma metodologia bem interessante de trabalho. Eles só lançam matérias de pesquisas, assim, com um toque jornalístico, mas bem científico, sabe? Eles pesquisam muitas coisas para publicarem as coisas deles. E eles têm um painel que é a Observatória, que eles mapeiam todos os projetos de lei do legislativo aqui no Brasil que são pró e que são antitrans. Então, a crescente de políticas, de projetos de lei, tanto na Câmara como no Senado, é uma realidade. Já existem muitos projetos lá. Vou mandar o link aqui para vocês depois. E só que aí a gente vem para um outro buraco ainda maior. Hoje em dia não existe uma transparência
por parte das câmaras de vereadores, por parte das câmaras municipais. Se vocês perceberem, não existem sites como é o da Alema aqui e como é o da Câmara de Deputados, ou até do Senado. Nessas instâncias, a gente consegue fazer um mapeamento mais transparente, mas nas câmaras municipais você não consegue. Então, a gente não sabe até que ponto existem projetos de leis que ferem a nossa dignidade, né? Então, o buraco pode ser muito mais embaixo. Então, sim, é uma tendência e existem provas de que isso é uma tendência. Sim, inclusive fiquei bem chocado com esse projeto de lei aqui em São Luís, porque tanta coisa para fazer logo um projeto como esse, assim, é realmente meio chocante. E esse teu relato sobre os banheiros é muito, muito real. A gente também entrevistou outra pessoa lá da UFMA que se identifica como uma pessoa não binária, e aí ele disse que só frequenta banheiros femininos, né? Que só sente à vontade nos banheiros femininos, porque tem medo de alguma violência nos masculinos, mas que só frequenta os femininos porque é acompanhado das amigas, né? E mesmo Sim. com medo, né? De algum constrangimento e tal. E aí ele defende não só esses banheiros inclusivos, mas também que sejam lugares seguros para pessoas que são confundidas com pessoas trans, né? Ultimamente a gente tem visto muitos casos de pessoas que são Sim. confundidas e agredidas. Deixa eu só tirar uma dúvida contigo, para ver se a gente está na mesma linha. O que tu chama de banheiros inclusivos? Tá, Giovana? É, no caso, seriam. Na verdade, é mais uma questão de identificação mesmo. Quando coloca assim, banheiros masculinos, também coloca banheiros para pessoas trans, banheiro para pessoas não binárias que se identificam. Não seria o terceiro banheiro, seria a inclusão desse público nos banheiros Isso. gays. Tá. É porque, tendo essa identificação, inclusive, a gente coloca isso na matéria, né? Dizendo que algumas universidades já fazem isso e elas Sim. colocam uma placa e uma lei, assim, do lado. Isso aqui está respaldado por tal lei, no caso, uma lei da própria universidade, porque a gente também pesquisou que isso é uma questão de universidade para universidade. É isso. Tem um texto, um artigo do Paul Preciado. Vocês já ouviram falar dele? Já. Não Paul conheço. Preciado, ele é um escritor que fala muito sobre gênero, ele é um homem trans, ele escreve muito sobre gênero, tem vários livros famosos, só que ele é arquiteto. E ele tem um texto que fala sobre a origem do banheiro, que é um texto bem curtinho, mas é bem informativo. Acho que poderia ser uma base para vocês também. Só procurar no Google, Paul Preciado, banheiro, que vai aparecer o texto dele. Deixa eu anotar aqui. Qual era a outra pergunta, Arthur? Deixa eu ver aqui. Quais os principais obstáculos que as pessoas trans ainda enfrentam no acesso aos espaços públicos, como as escolas e universidades? Vixe, todos. Quando a gente vai. É porque nos últimos tempos deu uma parada. Mas teve uma época que muitas pessoas trans, muitos meninos trans especialmente, procuravam a gente para falar sobre nome social, direito do nome social nas escolas de ensino médio, especialmente, uso do banheiro, respeito dos com relação aos profissionais, com relação à vestimenta da pessoa, com relação à forma como a pessoa quer ser chamada. Então, no ensino médio, a gente não tem noção da evasão escolar hoje em dia, com relação a isso, porque não existem pesquisas, mas ainda é uma grande questão. Quando a gente passa do ensino médio, existem duas vertentes. As que conseguiram adentrar no superior e as que nem chegaram a terminar o ensino médio. Então, tem muita gente ainda, e eu coloco pessoas da minha faixa etária para cima, e existem pessoas ainda que não têm o diploma do ensino médio. Então, seria essa outra questão. E o mercado de trabalho, para a maioria de nós, é mercado informal. É o 6 por 1, são os empregos que não pagam bem, mas tu tem que trabalhar demais, tu não tem tempo para cuidar de ti, tu não tem tempo nem para ir para o ambulatório, fazer teu acompanhamento. Então, assim, existem muitas questões com relação à educação.
Esse é um dos pontos. Com relação à saúde, hoje existem 2 ambulatórios aqui em São Luís. Um é do Hospital Universitário, que funciona ali na Rua da Horta, perto do Dutra, e tem o do Quatrac, que é o estadual. Mas ainda assim, ambos têm uma defasagem muito grande, porque um ambulatório só, um profissional, por exemplo, um profissional de psicologia não abarca todo mundo que precisa de atendimento psicológico. Então, por aí tu já tira. Um profissional dedicado a, sei lá, 200 usuários, que são daqui de São Luís e que vêm de fora. Então, muita coisa. E nenhum deles é homologado pelo Ministério da Saúde. Então, eles seguem regras próprias e eles podem simplesmente parar de existir a qualquer momento porque eles não têm uma regulamentação. Mercado de trabalho, eu acho que não preciso falar, né? A gente já tem muitas questões aí. Até eu, assim, eu quando transicionei com 30 anos de idade. Então, eu já estava no mercado de trabalho. Eu já era formado, já estava no mercado de trabalho. Não estava trabalhando na minha área de formação, mas estava no mercado de trabalho. Então, para mim, depois que eu, entre aspas, me assumi, me expus uma pessoa trans, as oportunidades começaram a diminuir. Então, eu venho de uma realidade que me dava alguns acessos, mas mesmo depois da transição, esses acessos eles foram diminuídos por ser trans. Então, imagina uma pessoa que não teve acesso à educação e à qualificação profissional, como que ela vai conseguir se posicionar no mercado, né? Segurança, Brasil. Não tem, não tem outra informação que eu possa dar para vocês. A gente faz parte do país que mais mata a população trans, que mais agride, que mais joga à margem. Então, a realidade aqui no Maranhão não seria diferente. O que mais? Que outras coisas? Trabalho, educação, segurança, saúde. Eu falei os principais, né? Tem alguma coisa específica que vocês querem saber? Eu acho que por enquanto essa pergunta tá ok, assim, conseguiu abarcar vários aspectos, né? Caso eu teria só mais 2 perguntas para ti, né? Uma delas é em relação a movimentos sociais, porque você faz parte de movimento social, né? Sim. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar que estratégias que tu tem notado que os movimentos sociais eles adotam para combater a transfobia e a LGBTfobia no geral, assim. Como é que as pessoas trans elas estão se organizando? Como é que os movimentos sociais eles têm pautado isso? A estrutura política da sociedade civil hoje é a seguinte: a gente tem o Conselho Estadual LGBT, que está dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, SEDPOP. Temos o Fórum Estadual de ONGs LGBTQIA+, que são todas as ONGs filiadas ao fórum que existem no Estado. Então, o Conselho, ele meio que funciona como um órgão regulador, né, das políticas LGBT dentro do Estado, para entender se as políticas realmente para a população estão funcionando como deveriam funcionar e se existem. O fórum, ele faz essa contraposição também, né? Mas é muito mais. A gente faz articulações políticas, conversa com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, para que a gente possa também construir ações voltadas para a população LGBT. Municipalmente, existe o fórum e a gente está pressionando a prefeitura para publicar o conselho municipal também, LGBT, que está atrasado. Já deveria ter sido publicado já desde o ano passado. Para além disso, a gente tem o serviço dos ambulatórios, né? E a gente também tem outras parcerias enquanto movimento social. No Tribunal de Justiça existe o Comitê de Diversidade, que é um comitê que cuida de toda essa pauta jurídica, mas também tem alguns projetos voltados para a população. Por exemplo, eles têm um termo de cooperação com o SENAC Maranhão, em que em todas as unidades, qualquer curso profissionalizante, a gente tem direito a 2 vagas por turno. Então, todo mundo da população LGBT que quiser fazer um curso no SENAC tem direito a fazer esse curso de forma gratuita. Em qualquer momento, qualquer curso, qualquer cidade que tenha uma unidade do SENAC.
Então, isso foi uma parceria que o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça firmou com o SENAC. E aí a gente, enquanto coletivo Ariatê, a gente faz essa mediação da inscrição e do envio, do encaminhamento dos alunos para o SENAC, né? A gente recebe as informações, os dados daquele aluno, envia para o TJ e o TJ encaminha para o SENAC. Então, enfim, são vagas que até se vocês quiserem fazer também, é só conversar comigo que eu já faço encaminhamento dos cursos e é bom que vocês divulgam também lá na UFA. Que mais? Defensoria Pública do Estado. A Defensoria, antes da pandemia, ela não tinha tanta atuação assim na população LGBT quanto a partir do momento que eles começaram a fazer mutirões de retificação de nome e gênero da população trans e travesti. Quem fazia na época, até alguns meses atrás, era o núcleo da mulher e LGBT. Só que aí o núcleo da mulher teve suas prioridades, né? Então se desmembrou e a pauta LGBT foi para o núcleo de direitos humanos. E eles fazem sempre esses mutirões e eles começaram a fazer interlocução com a sociedade civil para entender quais são as necessidades, quais são as políticas públicas que existem, o que está dando certo, o que está dando errado. Por exemplo, a gente fez reunião com o defensor há uns meses atrás e no início desse mês ele fez uma visita técnica no ambulatório do Quatrac. Então, assim, as nossas parcerias, para além do executivo, elas têm se estendido, né? E a gente também tem o Ministério Público, que tem adentrado ainda mais na pauta LGBT também, tem nos procurado ainda mais para entender questões de estatísticas, questões de dificuldades que a gente tem tido. Existe, não sei se vocês conhecem, o Observatório de Políticas Públicas LGBTQIA+, do Maranhão, que eu também faço parte. E a gente está nessa parceria com o Ministério Público para que a gente possa fazer o mapeamento das violências letais, né? A gente sempre precisa fazer acompanhamento das investigações, se a pessoa foi presa, pegar as estatísticas, para que a gente possa fazer as análises corretas. Que mais? Deixa eu ver. Para além do movimento social, são as ONGs, o trabalho que cada uma faz, né? Acho que é isso. Acho que consegui abarcar tudo. Sim, Inclusive, sim. acho que esse observatório ele não é atualizado há um tempo, né? Então, a gente está atrasado porque todo mundo do observatório trabalha, estuda, e faz Sim, um monte de coisa. era a minha outra pergunta, Caio, era nesse sentido. Era para tu explicar como que funciona o observatório, o que que é um observatório, até para divulgar mesmo, assim, né? Como é que funciona o trabalho, realmente. Tá. O observatório ele funciona literalmente com esse poder de observação, especialmente em dados, né? A ideia é que a gente possa entender as políticas públicas que existem no Estado, entender a realidade da população, para que a gente possa fazer provocações para o poder público. Sim. Então, hoje, como que o observatório começou, né? Foi em 2021, 2021, eu não estava nessa época, eu entrei depois. A gente começou fazendo o mapeamento de violências letais. Como já existem o boletim da ANTA, da BGLT, por exemplo, que mapeia essas violências letais por conta própria, o nosso trabalho no início foi de dar suporte a essas entidades para que a gente pudesse enviar para elas todas as estatísticas. Então, além de fazer esse envio de dados, além de entrar como apoio, né, a esses boletins nacionais, a gente também faz o nosso próprio, não é um boletim, né, é um relatório do que a gente encontrou. E a gente trabalha com violências letais não apenas por crimes de LGBTfobia. A gente trabalha com pessoas LGBTQIA+, que foram assassinadas. Então, a gente sempre faz esse recorte também. Mas a ideia não é ficar só nisso, né? Tanto que hoje a gente está fazendo uma pesquisa dentro da população trans do Estado com relação a trabalho e renda. Que a gente vai voltar a fazer a divulgação, né? Porque, enfim, a gente acabou dando uma parada por questões profissionais e pessoais, mas agora a gente vai voltar para fazer mais divulgação para que a gente tenha mais respostas. Então a ideia é sempre essa, de ir explorando a diversidade de dados que a gente pode coletar da população para que a gente possa subsidiar a pesquisa, subsidiar a construção de políticas públicas, subsidiar, enfim, várias coisas. Oi, Arthur.
isso que tu falou é muito interessante, porque eu trabalho no IMESC, né, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos. E aí lá a gente tem um setor que faz justamente esses boletins sociais. Ano passado, não, esse ano teve o boletim da população negra, aí tem da população universitária. E aí, há uns meses, eu fiz um trabalho que era justamente também sobre população trans, e aí eu tive essa dificuldade de encontrar dados aqui do governo do estado, né? Inclusive, eu usei os dados do Observatório das Violências. E aí, outro dia, conversando com. Eu fiz essa provocação ao setor, né? Eu tenho uma colega lá do setor e eu perguntei por que não faziam da população trans, né? E aí ela falou que é uma demanda meio que externa, né? Eles fazem, por exemplo, assim, a reunião de boletins que vão sair no ano, mas eles também dependem, por exemplo, de uma demanda do próprio governo de estado, né? De interesse. E aí ela disse que também é muito ruim, às vezes, conseguir esses dados, né? Porque tem uma questão lá que é só o economista para explicar, mas é de tipo, de dados primários, secundários, aí tem dados que eles pegam, por exemplo, do IBGE. Então, às Porque, vezes. na verdade, Arthur, eu vou te cortar, eu vou te responder essa pergunta. Não, nas pesquisas que existem, nos sistemas de governo que existem, não existe um nível de estratificação da população LGBT que possa subsidiar essas informações para a gente. Então, se eu tenho uma ficha que eu vou. Por exemplo, um cachorro me mordeu, nesse dedo bem aqui, e eu tive que tomar antirrábica. Na ficha que ela foi fazer a notificação da antirrábica, não tinha nenhum espaço para colocar nome social, nem identidade de gênero, nem sexualidade. E às vezes, mesmo que tenha, os profissionais nem sequer perguntam, porque eles acham ou que vão constranger a pessoa ou não acham necessário. Então, é uma questão de subnotificação e uma questão de falta de ferramenta para registrar aquela informação, né? Hoje eu estou trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado. E eu trabalho, voltei para minha área de formação, né? Eu trabalho no setor de saúde digital. Então, a gente trabalha com soluções digitais para a saúde. E uma delas, a gente trabalha com painéis de indicadores em saúde. E eu tenho insistido muito para que, tanto nos sistemas que têm sido criados para a secretaria, como em outros níveis, que a gente possa fazer campanhas e incentivo tanto ao preenchimento em fichas que já existem, como a criação de campos para que a população LGBT possa ser registrada ali. Porque eu acredito que em sistemas que já existem e que abarcam boa parte da população, de maneira bem massiva mesmo, é muito mais fácil a gente conseguir os dados concretos. Porque, e especialmente da saúde e da educação. Mas a educação é um campo que a gente simplesmente não consegue adentrar direito. A gente consegue conversar com a saúde, mas com a educação é outro rolê. Imagina, é um processo muito difícil. E aí, só para complementar, é isso. Aí ela falou que é muito difícil realmente encontrar esses dados. Então, às vezes, não é só uma força de querer, né? Isso. Dependem de coisas externas para poder fazer acontecer. Aí eu falei, mas fica de sugestão aí, é um tema interessante, atual. Quem sabe, próximo ano. É isso. Tem mais alguma pergunta, Giovana? Não, acho que contemplou tudo que a gente queria saber, né? Obrigada, Caio, por falar com a gente. Aí, 3 coisinhas aqui. Eu queria o link Do observatório. na verdade, do Observatório Internacional que tu falou. Não, a observatória é a ferramenta Observatório. da Gadorim. Aí tem o Eu observatório queria. local. Eu te Sim. mando os dois. Não. Eu queria o link. Eu também queria. Onde é que a gente pode saber mais sobre a parceria lá que tu falou com o Senac, para a gente poder divulgar como a gente puder, né? O pessoal Tá. da UFMA, que é muito interessante realmente. E eu queria saber também o movimento que tu faz parte. Vou pegar logo os links aqui para enviar para você. Eu faço parte do Coletivo Ariatê e do IBRAT Maranhão. IBRAT é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, núcleo estadual. Só um minutinho. Pra gente colocar.
eu estou coordenador dos dois, né? O Coletivo Área T, hoje ele está com apenas um projeto ativo, que é o CINEDI, Cinema e Diversidade. E no IBRAT Maranhão, a gente tem feito mais articulação e interlocução com o poder público. Mas a gente trabalha focado na população do masculino. Tudo bem. É pra gente colocar como identificação mesmo. Tá. Acho que é isso mesmo. Obrigado, Caio. Muito obrigada. Vou mandar para vocês aqui no chat o outro link Ah, também. Ah, tá. Tem uma outra pergunta que eu não respondi também, eu não estou lembrado qual foi. Primeiro foi os links. Ah, foi o negócio dos Do cursos, Senac. né? Uhum. Tá. Arthur, tem como tu copiar aí o link? sim, já tô Mais te fácil. mostrando na nossa Ah, conversa. tá. Beleza, beleza. Deus. Pronto. Hum, Vamos ver tudo. acho que... Deixa eu ver. Foi. Acho que foi, Caio. Pronto, mandei. Muito obrigada. Nada, meus amores. Boa sorte aí no trabalho, viu? Tá, amor? Depois a Obrigada. gente te manda quando ficar Quando pronto. tiver tudo Inclusive, pronto. a professora disse que talvez Beleza. fosse publicado no site lá da UFMA, da rádio, né, Giovana? Foi alguma coisa assim? É porque ele é o site do grupo de pesquisa. Ah, Dela. isso. Pois é, muito obrigado, Caio. A gente agradece a oportunidade. Fique em paz e isso. até a próxima. Também. Até. Boa noite, bom Tchau, descanso. tchau. Boa Boa noite. noite. Ai, foi ótimo. Ah, eu adorei. Deixa eu Pode só parar de... É.